Quando a gente está falando de qualquer processo mental, a gente está falando de algo vivo, de algo realizado por um organismo vivo. Por mais que esses modelos venham das teorias da informação, as teorias da informação são as mesmas teorias que deram origem aos computadores. Só que a lógica de organização dos computadores é de outra natureza, digamos assim. É complexa também, mas é de outra natureza. Quando você faz o seu trabalho aí que eu pedi, fiz no Word, gravou na pastinha lá, Trabalhos 2022, por exemplo. Está gravado lá. Se não houver nenhum dano ao disco rígido do seu computador, do seu notebook, disco rígido literalmente tem um disco dentro do computador. Um disquinho assim de metal, que grava as informações. Se não acontecer nada, você vai acessar ano que vem, você vai acessar daqui 5 anos, o trabalho está lá idêntico como a última vez que você alterou e salvou. Ele não se altera, vai ficar lá, certo? E é interessante até que o Windows, né, ele popularizou a imagem de pastinhas, certo? Se o teu computador tiver em inglês, folder, né? Então a pastinha amarelinha, o meu aparece aqui embaixo, aqui, ó. Uma pastinha amarelinha com detalhe em azul, como se fosse isso mesmo, aqueles arquivos. Se você for num escritório mais antigo, nem precisa ser tão antigo assim, você vê aqueles arquivos cinzas, você puxa aquele gavetão, pega a pasta assim, né? Então, essa imagenzinha do computador veio desses arquivos. A gente usa até hoje, não precisa ser lugar antigo. Eu tenho na minha sala em Bernardino de Campos, onde eu atendo, tem um arquivão desse. Aliás, lá sofreu um ataque hacker ontem no nosso sistema do SUS. A gente passou hoje sem o ESUS, o Sistema Eletrônico do Atendimento. Então a gente estava de volta à época só do prontuário de papel, só da fichinha, enfim. Mesmo o papel, né? O papel ele deteriora com o tempo, ok, o papel vai ficando amarelado, pode mofar, enfim. Acontece que essa comparação não serve para a memória do ser humano. Começa pelo fato de que a parte física de onde está a nossa memória, né, o hardware, ele é tecido vivo. Ele é um hardware orgânico. Né? O hardware do seu computador nesse momento é a parte física dele. Então é metal, silício, ou do celular que você está assistindo a aula, talvez, a parte física é o que a gente chama de hardware. A nossa parte física é completamente diferente. Nosso hardware é orgânico. Então começa por aí compreendermos que ele tem um funcionamento distinto para armazenar informações. Quando a gente está falando de memória, a gente está falando disso. Armazenagem de informações. Ou armazenamento de informações. É uma função pensada, pensa-se a respeito dessa função antes até do surgimento da filosofia. Porque a palavra memória vem de uma musa, vem de Mnemosine, vem aí de uma entidade responsável por nos trazer as informações. E ao trazer as informações, ela nos inspira. Quando eu falo entidade, gente, estou falando da Grécia Antiga, tá? Que havia as musas. As musas é da onde vem a expressão musa inspiradora, porque as musas inspiravam os artistas. Elas eram esses entes que inspiravam os criadores das obras de arte. E a Mnemosine era uma dessas musas, trazia as informações buscando
lá no fundo da alma do artista, aquilo que ele havia observado um dia, aquela bela paisagem que ele havia visto, ele ia poder reproduzir numa pintura. Então, a responsável por isso era essa musa, Mnemosine. E daí que vem memória. A gente vê essa relação mais próxima na palavra mnemônica, que vocês vão trombar aqui e ali quando lerem a respeito. Então, existe uma preocupação pré-filosófica até com a nossa capacidade de guardar informações e também com a nossa capacidade de perder informações. Eu falo capacidade porque a gente precisa perder informações também, mas isso eu falo em outro momento. Então, nós não guardamos informações como se fosse um arquivo, desses arquivos de escritório, ou como um disco rígido de notebook, de computador, de celular, uma memória de celular. Não, porque essas coisas têm essa lógica. Eu peguei lá a pastinha do meu prontuário, se eu prestar atenção e botar em ordem alfabética, quando eu procurar vai estar lá onde eu espero que esteja. A não ser que na pressa eu não respeitei a ordem alfabética, aí vai me dar uma tremenda dor de cabeça. Coloquei lá, vai estar inalterado, não vai mudar. A nossa mente, então, ela não guarda informações como se fosse uma grande sala com vários arquivos. Não é isso. Não é dessa forma. É muito difícil a gente ter uma metáfora para pensar o que é a mente humana e o seu armazenamento de informações. Que, como eu disse, é um armazenamento vivo, assim como todos os outros processos mentais. Então, cada vez que eu acesso uma informação armazenada, isso está acontecendo em circunstâncias muito específicas, cada vez que eu vou acessar uma informação, e essas circunstâncias afetam a informação acessada. Começa por aí. Se alguém me pergunta o nome numa situação muito formal, eu estou acessando essa informação de uma maneira. Se tem a colega aqui que é policial, a polícia me para e pergunta meu nome. Tem gente que fala daquelas situações em que a gente esquece o próprio nome, né? Assim, ai, que absurdo, como assim vai esquecer o próprio nome? Então, assim, qual que é o seu nome? Chegar a vacilar para falar o próprio nome. É uma outra forma de acessar essa informação. Uma criança toda fofa olha para mim e pergunta meu nome. É uma outra forma de eu acessar essa informação. Esse é um dos elementos. Cada momento no percurso da minha vida, eu estou acessando as informações de uma maneira única. Mesmo quando a gente fala de coisas decoradas, frases, números de telefone, procedimentos, ações, cada vez que a gente fizer uso dessa sequência que foi decorada, a gente faz o uso em uma situação única, em circunstâncias únicas. E isso faz então com que a gente traga alguma diferença mínima que seja para aquilo que eu estou acessando e estou utilizando. Para esse aspecto, que é um dos processos da memória, não estamos falando de estrutura ainda, me ocorre cozinhar. A não ser quando a gente está falando de cozinha industrial, mas a nossa cozinha cotidiana, caseira, a gente cozinhando em casa, por mais que você domine fazer determinado prato, como arroz branco, por exemplo, cada vez vai sair uma pequena diferença. É que a gente observa mais quando sai com uma diferença maior, daquela queimadinha, põe sal demais, põe sal de menos, errou a mão no tempero ali, aí a gente percebe. Mas nunca sai idêntico, nunca sai idêntico. Ou como assinatura. A assinatura nunca sai idêntica.
Pode ver, pode repetir, né? Por isso que você vai no banco, pedem 3 assinaturas. As nossas assinaturas nunca saem idênticas. Então, cada vez que a gente acessa a informação, a gente a utiliza com alguns elementos mínimos que são diferentes. Além disso, o passar do tempo produz alterações em nossa memória, mas não o tempo simplesmente transcorrer. E também não é uma questão meramente neurológica. Ah, sim, vai passando o tempo, neurologicamente, a gente vai perdendo capacidade. Não é isso. Não é isso. Acontece que aquilo que a gente vai armazenando no hoje reorganiza tudo aquilo que temos armazenado. Tudo não, mas aquilo que está diretamente relacionado vai ser afetado. É isso que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar, principalmente nesse ponto, quando eu falo que a memória ela é um processo vivo no ser humano, diferente da memória de um computador. Ela é um processo vivo porque ela está em permanente reorganização, remanejamento. Isso a gente tem fenômenos surpreendentes como vir uma lembrança espontaneamente, a qual a gente fazia muito tempo que não acessava. Podemos pensar na psicoterapia, é um processo profundo de trabalhar as nossas memórias, porque um dos elementos mais significativos de uma psicoterapia é o que é um termo que o psicólogo gosta muito, que é o de ressignificar o passado, que é a gente olhar para as situações difíceis da nossa existência, aquilo que nos machucou, aquilo que trouxe marcas ruins, e a gente tentar dar um novo significado. Não é simplesmente, de agora em diante eu acho que aconteceu foi bom. Não é isso. Mas que conviver com essa memória já não seja aquela dor lancinante, já não seja mais aquela dor viva, que seja algo que faça parte do meu aprendizado, mas com o qual eu possa viver em paz, não preciso mais ficar com aquilo me assombrando. E nesse processo de ressignificação, a gente vê outros aspectos de um fato, de um período da vida, de uma pessoa, de um conceito, de uma ideia, de um sentimento, o que seja. A gente vai vendo outros ângulos, outras perspectivas para aquilo. Vai enriquecendo a forma como a gente convive com aquela lembrança, digamos assim. Vai tornando uma relação mais rica, mais profunda, mais sofisticada. Quando, por exemplo, que é a coisa mais comum da nossa vida de neuróticos, a gente fica se culpando por algo. E muitas vezes a gente fica se culpando por bobagens, coisinhas muito pequenas. E nesse processo, então, a gente consegue olhar para esse fato pelo qual a gente fica se culpando e enxergar que não faz mais sentido ficar se culpando. Aquilo foi outra época, aquilo foi outro momento. Você lembra lá de uma peraltice que você fez aos 8 anos de idade. Aí olha para trás e fala assim, nossa, mas eu tenho 40. Isso foi há 32 anos. Por que fica voltando essa culpa? É o começo de uma ressignificação. Então eu não estou apagando da memória de jeito nenhum, e nem também não é uma coisa assim, agora eu amo essa lembrança. Agora eu me relaciono de uma forma mais construtiva, que não fique produzindo dor, que não fique esse ritornelo, esse carrossel dentro da minha cabeça de culpa. Jamais se trata de apagar a memória, né? Por mais que às vezes dê vontade da gente simplesmente apagar alguma coisa da nossa memória, mas não é simples assim. Acho interessante até que eu estou lembrando aqui de filmes que falam
dos perigos disso, não é? Como o brilho eterno de uma mente sem lembranças, que tem lá um esquema de apagar alguém da memória e como isso é um transtorno, como isso é perigoso. Mas a gente tem também outros exemplos aí de manipulação da memória, como Vanilla Sky. Ficam aí recomendações bem interessantes de filmes. Então é isso. Memória, ela é viva, porque nós somos vivos. Nós não somos máquinas. Se por um lado a gente se impressiona com as capacidades da tecnologia, por outro lado, a gente tem capacidades as quais não estamos, não sei por que agora, é uma outra discussão, não estamos acostumados a vislumbrá-las, a olhá-las de perto, a dar atenção para as capacidades maravilhosas que a gente tem também. Mas alguns apontamentos assim filosóficos sobre a memória, né? Tem um filósofo chamado Bergson que escreveu bastante sobre a memória e ele vai falar dessa concepção da memória como uma matéria viva. Então, como algo que a gente está acostumado a pensar como mera abstração, mas que possui materialidade. Materialidade. Que materialidade é essa? Acontece que aquilo que está registrado em nós, certo? É o que somos, é a forma como agimos no mundo, é a forma como agimos sobre nós mesmos. Então a gente está acostumado a pensar na memória talvez como uma maleta que eu carrego, talvez como uma coisa que está não sei onde aqui, mas a memória é minha própria ação sobre o mundo. Eu sei como andar, eu sei como sentar-me, eu sei como falar, eu sei como dar essa aula, eu sei como ligar essa luz. Eu sei o meu nome, eu sei o nome da minha noiva, eu sei quem ela é, eu sei quem eu sou. Isso tudo está na memória e isso é o que me define. Eu sei que sou brasileiro, falo português, vivo numa sociedade capitalista, tenho um emprego, não, eu tenho três, e, e isso me define. Então, mais do que simplesmente algo que eu acesso, a memória é a própria materialidade da minha ação no mundo. É que, claro, estamos falando aqui de uma concepção filosófica, que o Merleau-Ponty, da fenomenologia, ele também traz um pouco disso. Né? Quando ele fala que o corpo é perceptivo, a memória também está aí. Que a memória é justamente o registro do que eu sou em ação no mundo. Muda um pouco a perspectiva, então, de algo que eu vou abrir a gaveta e acessar. É algo que está aqui nesse momento firmando posição. É que algumas informações, a gente se questiona sobre a memória justamente quando algumas informações nos escapam, como no esquecimento, ou em alguns outros fenômenos. Conforme eu ajo, conforme eu estou aqui vivendo e agindo no mundo, a memória está sendo produzida. Então eu não preciso dar um save, ainda que existam técnicas mnemônicas, técnicas que ajudam a memorizar, certo? Mas de maneira geral, eu estou vivendo e produzindo memórias simultaneamente. E numa relação de movimento dialético, essas memórias produzem quem eu sou também. Então, eu estou produzindo e sendo produzido por essas memórias. Afinal,
A lembrança dessa aula, por exemplo, dessa aula de hoje, ela se produz quando? Não vai chegar lá no final da aula, você vai parar assim, gente, dá licença agora que eu vou dar o save aqui. Deu o save, agora tá salvo. Não, você está vivendo essa aula e lembranças, registros estão sendo produzidos simultaneamente. O nosso passado se escreve no agora e ele permanece impulsionando esse agora. Ele permanece empurrando esse agora para alguma direção, para algumas decisões, para alguns caminhos. Essa concepção, inclusive, mesmo na psicologia científica, ela é bastante considerada e particularmente quando a gente fala do déjà vu simplesmente quer dizer já vi. Já vi em francês, tá? Ou já visto, que é o fenômeno, ai, nossa, parece que isso já aconteceu. E é um negócio que mexe com a gente fica assim, meu, eu já vi essa situação tal qual, idêntica, você aí, esse objeto ali, esse ventilador funcionando, o cachorro passando, tal qual a gente está vendo, a gente fica com a sensação de que já viveu. E vem do Bergson a melhor explicação, que é justamente o quê? Nós vivemos e produzimos a memória no agora. É um processo simultâneo. Acontece que nesse processo a gente tem falhas. As mais comuns são aquelas de algumas informações passarem despercebidas. Então, a pessoa, você conversa com um amigo, com uma amiga sua. Aquele dia que a gente conversou assim, assim, lembra? Lembro. Então, eu te falei desse assunto, você assim, nossa, não lembro. Você lembra da conversa, determinado assunto perdeu-se. Sabe-se lá por quê? Sabe-se lá por quê? Alguma interferência no sentido de que por algum momento você deu atenção a outras informações, mas isso acontece. Já no déjà vu, qual que é a falha no processo? A gente tem aquela sensação muito curiosa, porque a gente fica como se estivesse um passo atrás no processo de armazenamento de informações, de criar as memórias, que a gente está simultaneamente. E aí, também por motivos assim, a gente ainda não, o nosso conhecimento não alcança ainda de compreender isso, os porquês, mas o como. Eu estou aqui vivendo e criando memórias, e aí por um instante eu volto um passo atrás, como se precisasse criar de novo. E aí fica aquela sensação palpável de que aquela situação já ocorreu. Eu estou falando isso ciente de que existem explicações até esotéricas para isso, místicas, etc. Mas essa é uma explicação filosófica bem aceita, porque essa explicação do Bergson eu encontro até mesmo é, em obras mais científicas, menos filosóficas, né? Mais baseadas em evidências e não tanto no pensamento especulativo. Então, assim, a gente tem esses modelos de memória, como vocês viram, são vários. Eu estou dando foco naqueles mais conhecidos, de maior influência. Então, vocês estão cientes de que há outros modelos, mas não cabe a gente ver todos, não vejo necessidade. E no percurso acadêmico e profissional de vocês escolherem uma teoria, vocês vão acabar vendo outros modelos. Até a psicanálise freudiana tem um modelo de memória, né, do sistema percepção consciente pré-consciente, não é? E aí vai então do seu caminho profissional você ter contato com outros modelos. Esses modelos que a gente está falando aqui, eles são mais, digamos assim, fundamentais, ajudam até mesmo a entender os outros, são mais amplamente aceitos.
Vamos lá, então, falar a respeito desses 3 espaços da memória. A memória sensorial para começo de conversa, tá? Que é onde tudo começa. Memória sensorial. Como o nome sugere, ela é a memória intimamente relacionada com a percepção. Essa memória é onde ficam armazenadas as informações que nos chegam, certo? Por questão aí de instantes. Meramente o tempo, digamos assim, para que a informação não bata em nós e simplesmente se perca. Para que a informação não seja tão fluida a ponto de ficar fugidia e eu não conseguir armazenar de jeito nenhum. O que a gente guarda na memória sensorial são informações de superfície. Superfície aqui no sentido bem assim, informações rasas mesmo, sem profundidade, sem complexidade, meramente então para você reconhecer, assim, para você reconhecer, para você fazer um reconhecimento. E aqui na memória sensorial, então, está a estrutura que vai permitir que a gente tenha aí alguns instantes para selecionar informações. Lembra que eu falava nas semanas anteriores do baita trabalho que a percepção tem em filtrar informações realmente relevantes, né? A gente está aqui com uma infinidade de informações sendo percebidas, chegando a nós, e aí, o que realmente importa nesse momento? Né? Nesse momento eu não tenho que me atentar para a cor do sofá que está aqui na minha frente. Eu estou vendo o sofá, eu olho aqui para a câmera, olho para a tela, mas o sofá está logo atrás, né? Mas eu consigo ignorar o sofá. Por quê? Porque eu sei que ele não é relevante. Entra em jogo todo o sistema do filtro atencional, todo o sistema de memória, trabalhando com a percepção para eu simplesmente ignorar o sofá que está aqui. Se vocês não veem, mas atrás do notebook está um sofá aqui em segundo plano no nosso escritório de trabalho virtual que a gente tem aqui na nossa casa. A gente pode perceber um fenômeno relacionado à memória sensorial quando nós captamos informações inesperadas no ambiente. Eu considero o exemplo mais fácil o seguinte: vamos supor a inauguração da clínica como foi ontem. Então tem aquele monte de gente, aquele converseiro, né? As pessoas conversando, as pessoas se cumprimentando, gente regulando equipamento de som. Então ali você está focado na pessoa com quem você está conversando. Tá aquele ruído todo, mas você está aqui focado na pessoa que está conversando com você. Ou se você não está conversando com ninguém, você está lá assim, né? Ai, será que vou achar alguém que eu conheço? Cadê meu amigo? Cadê minha amiga? Se alguém ali fala seu nome, a sua atenção involuntária faz assim, ó. Dá aquela acendida, assim. Você, hã? Hã? Parece que alguém falou meu nome aí no meio. É muito comum isso. Você tá com naquele meio, aquele murmúrio todo, indefinido, indiscernível, mas você ouviu o seu nome, um dos sons mais familiares para nós mesmos. Então, você subitamente volta sua atenção. Isso você estava ali, então, na memória sensorial, descartando aquele mar de informações. Por mais que esteja aquela balbúrdia, aquela falação. Se você parar para prestar atenção em alguém, isso é feio, né? Não vai fazer isso que isso é feio. Se você parar para prestar atenção em alguém, você começa a captar o que aquelas pessoas estão falando, né? Mas, no geral, a gente está ali desatento. Mas
falou seu nome, falou alguma informação que é relevante para você, automaticamente sua atenção se volta. Então, quem permitiu isso foi a memória sensorial, que ela trabalhando com informações de superfície, pumba, pegou ali algo importante no meio daquele mar de informações. Via de regra, né, como as informações percebidas percorrerão um caminho de armazenamento, tá? Então aqui na memória sensorial, a informação fica instantes apenas, tá? Apenas instantes, certo? As informações que não recebem atenção, que não são utilizadas, elas são descartadas. Eu já falei aqui, esquece aquele mito de que tudo que a gente viu e ouviu ao longo da vida está armazenado em algum lugar. Não. Grande, colossal maioria das informações que nos chegam são meramente descartadas, tá? Elas deterioram, essa é a palavra. Por que a palavra deteriorar e não simplesmente apagar ou até deletar? A ideia de deteriorar é porque é o seguinte, é muito comum que a gente estava perdendo uma informação e aí, opa, peraí, volta aqui, eu preciso dessa informação. Então é como ela vai perdendo nitidez, perdendo nitidez, perdendo nitidez e sumiu de vez. Mas nesse processo a gente consegue trazer de volta, se por alguma razão a gente acha importante, né? Então aqui, questão de instantes, esse armazenamento, tá? Da memória sensorial, nós vamos para a memória de curto prazo, tá? Memória de curto prazo. Aí, assim, a gente vai ter algumas divergências teóricas, tá? A memória de curto prazo, ela armazena as informações por um tempo maior. Esse tempo maior é o quê? Enquanto a informação for necessária, enquanto a informação puder ser utilizada, né, tiver utilidade para a gente. Essa informação vai estar armazenada aí por aproximadamente 20 segundos. E aí que a gente tem uma divergência, tá? Por quê? A memória de curto prazo pode ser entendida, então, como esse tempo pouco maior do que a memória sensorial e vai permitir a mediação com a memória de longo prazo. Vai ser esse meio do caminho para a memória de longo prazo. Acontece que a memória de curto prazo ela é acionada para a execução de tarefas. Mas aí entra em jogo um outro processo e estrutura da memória, que é a memória operacional. Mas a memória de curto prazo, ela pode ser considerada como responsável por aquelas ações em que eu preciso armazenar informações de maneira transitória e não permanente. Por exemplo, você vai com seu carro na Estácio assistir a aula. Então, até o fim da aula, você precisa da informação de onde está o seu carro. Que, aliás, é um transtorno quando acontece da gente esquecer. Até o fim da aula, você precisa dessa informação. Então, você foi hoje, às 19 horas, saiu de lá, sei lá, 10 horas da noite, você precisa dessa informação de novo. Essa informação, ela ficou ali em stand-by. Ela ficou ali guardada com você, se ficou ela carregando assim, sem ficar acessando ela o tempo todo, precisa ficar toda hora pensando, onde está o carro mesmo? Nossa, onde que está o carro mesmo? Cadê o carro mesmo? Não, ela está guardadinha para você usar no momento em que for necessário. Utilizada essa informação, ela continua sendo útil? Não.
não continua sendo útil. Então ela vai começar a deteriorar-se. Eu estive na Estácio ontem para a inauguração da clínica. Se me perguntar hoje, onde você deixou o carro ontem? Eu faço um esforço e lembro. Já está no processo de deterioração. Ontem, a hora que terminou a cerimônia, eu saí e fui direto para onde estava o meu carro, sem grandes problemas. Provavelmente amanhã, quinta-feira, semana que vem, onde, professor, onde estava o carro na segunda-feira passada, no dia da inauguração? Ah, aí vai me complicar. Aí já vai ter, provavelmente vai ter deteriorado completamente. Não tem utilidade. O que que eu almocei hoje? Eu parar para lembrar agora? Ok. E ontem? Aí me complicou. Vai ficando difícil essa nitidez de informações. Por quê? Porque essas informações já não têm tanta utilidade. Elas vão se deteriorar e nós precisamos que elas se deteriorem. A gente não pode viver um eterno presente. Isso seria um tormento, como no conto do homem que nada esquecia. Aí, cadê? Aí lembrei, esqueci o título do conto, né? Mas o conto do homem que nada esquecia. Então a vida dele era um eterno presente, né? Todas as informações da vida simultaneamente presentes na percepção dele. Que tormento, né? A gente tem uma certa organização econômica das informações que estão presentes em nossos sistemas de armazenamento, e aí essas informações que têm utilidade transitória, elas se perdem. A não ser que aconteça algo inesperado fora do contexto. Deixei o carro embaixo das árvores ali perto da entrada da Estácio. Ok. E aí veio um vendaval, caiu uma árvore em cima do meu carro. Bom, é bem provável que eu nunca esqueça onde eu deixei o carro naquela noite. Porque aconteceu um evento inesperado que trouxe consequências que se estendem no tempo. Então, provavelmente eu nunca esqueça aquela posição que eu parei o carro naquela noite. A gente não lembra as refeições que fazemos ao longo da vida, mas aquela refeição inesquecível que você fez na festa do seu casamento ou do casamento de alguém que você estima muito, você nunca vai esquecer, aquela festa de casamento, comi tal coisa, teve tal sobremesa, bebi tal bebida. Lembra até em detalhes. Por quê? Porque foi um momento inesquecível, um momento único. Então, aquela refeição você vai lembrar. Ou uma refeição deliciosa, você comeu uma vez na vida só. Enfim, aí são eventos que têm uma grande diferença e você vai guardar por mais tempo. Você não vai aí simplesmente perder. Então, a gente vai achar essa diferença de concepção no que diz respeito à memória de curto prazo. Um armazenamento de aí em torno de 20 segundos, um armazenamento até que cesse de ter utilidade. Fenômeno que todos nós conhecemos muito bem, professores e alunos. Vai, faz a prova, saiu da prova, ó, sumiu, acabou-se aquela informação. Né? Boa parte das informações se perdem. Porque a gente abusou da memória operacional, né? Então ficou ali simplesmente aquelas informações guardadas para a execução de uma tarefa. Junto, isso, a memória operacional caminha junto com a memória de curto prazo. E aí teria uma outra função, memória de curto prazo, então, que aí a gente tem mais tempo ainda para darmos atenção ou não a informações relevantes. Dando atenção, né? A atenção atuando aqui, ó, aí a gente vai ter o lançamento da informação na memória de longo prazo. Aqui a gente vai para a memória de longo prazo.
A memória de longo prazo é essa grande, gigantesca estrutura da memória, em tese, virtualmente sem limite, não tem limite de armazenamento, não tem limite de tempo de armazenamento, tá? Por que a gente fala isso? Que indícios temos que nos levam a afirmar isso? O fenômeno de lembranças espontâneas de coisas muito, muito, muito antigas. A gente fica até assustado. Nossa, quanto tempo não pensava nisso? Pode ser até através de um estímulo externo, né, de um estímulo físico. Uma das coisas que eu acho mais interessantes é com relação a cheiros, né? É, os perfumes que usamos corporais ou até mesmo de produtos de limpeza, eles vão mudando com o tempo, caem em desuso, sai de moda, ninguém produz mais. E aí quando você volta assim, depois de muito tempo, vem aquela coisa assim que, nossa, que cheiro de casa de vó, né? Eu estou lembrando aqui de um cheiro muito específico de piso de borracha. Olha só. Não, piso de borracha daqueles que é um quadradão de cor escura com umas bolinhas de borracha. E não é muito mais comum ver lugares com esse piso de borracha, mas quando eu sinto esse cheiro muito específico, me remete a um fliperama que eu frequentava na minha infância. Fliperama, aquelas maquininhas de videogame conhecida também como arcade. Me transporta para aquele lugar, aquele cheiro específico. Então, esses fenômenos, eles são um dos maiores indícios dessa capacidade ilimitada no tempo e na quantidade, mas que tem seus caprichos. Então, quando eu falo que a memória é viva, inclusive no capricho de, às vezes, não ser tão fácil acessar uma informação. Então, se eu quero o prontuário do João José, tá lá, J, João, tudo tá aqui, né? Na nossa memória, às vezes, com certa frequência, isso não é tão simples assim. Na memória de longo prazo, está armazenada a grande maioria, a colossal, gigantesca maioria das coisas aí que precisamos, que nos situam no mundo, que definem a nossa existência. Como a Camila falou, a memória de curto prazo é o agora, é o presente, é o que eu estou fazendo nesse momento, mas está vindo para a memória de curto prazo as informações da memória de longo prazo que são necessárias para as ações que eu estou executando, que eu estou desempenhando. Se a memória de curto prazo, por um lado, alimenta a memória de longo prazo, então, por outro lado, a memória de longo prazo é que provê informações para a memória de curto prazo, tanto para dizer para a atenção o que é importante de ser armazenado, e aí a relação com a teoria do filtro atencional, do Goldbank, né? Quanto também para alimentar a realização de nossas ações no momento presente. Então, elas estão assim intimamente relacionadas. Na memória de longo prazo está o seu nome, está a sua história, tá tudo ali. Está tudo ali nesse oceano de informações que temos em nós. Ela é bastante sofisticada, bastante complexa, tá? Inclusive tem suas subdivisões. Memória de longo prazo se divide entre explícita e implícita, ou podemos chamar de declarativa e não declarativa, tá? A memória explícita
ou declarativa, ela diz respeito a informações verbais, por isso declarativa. Eu acho declarativa mais fácil de entender do que explícita. Informações verbais, o que não é pouca coisa no mundo do ser humano. Não é pouca coisa. Nós temos aí informações que dizem respeito ao significado das coisas, tá? E informações que dizem respeito a narrativas, começo, meio e fim, a organização temporal das coisas, tá? E aí mais uma subdivisão. Na memória declarativa, nós temos a sua divisão entre semântica e episódica. São subestruturas, então elas estão interrelacionadas, tá? Mas que cada uma delas se refere? A memória declarativa episódica, pensa aqui a palavra episódio, episódio de série. Então, uma história, uma narrativa, tá? Um fato, alguma coisa que tem começo, meio e fim. Então, nós temos uma estrutura específica para isso. Por outro lado, memória declarativa semântica, que diz respeito à produção de sentidos, ao significado das coisas. A gente vê como, por exemplo, para algumas pessoas, algumas habilidades são mais fáceis do que outras, certo? Tem gente que tem mais capacidade ou facilidade de falar de abstrações, de conceitos, e tem gente com mais facilidade para contar, para trazer narrativas, né? É claro que estão interrelacionadas, repito, não são coisas assim tão separadinhas, mas é possível sim identificar essa subdivisão da memória de longo prazo declarativa. Então essa aqui tem nome e sobrenome, né? Memória de longo prazo declarativa episódica, memória de longo prazo declarativa semântica. E do outro lado, a memória de longo prazo não declarativa ou implícita, que tem várias subdivisões, não precisamos entrar nelas, o importante é entender o princípio geral. É a estrutura de memória, aí a subestrutura na memória de longo prazo, em que estão registrados os procedimentos ou ações. Acontece que as ações, né, tudo aquilo que é mecânico, que é manual, não é verbal. Você pode até explicar, você pode descrever, mas você não consegue fazer alguém aprender pela mera descrição. Uma pessoa vai aprender a escrever, você instrui, você fala, certo? Você demonstra, mas a pessoa tem que praticar ela mesma, de maneira que o procedimento da escrita seja adequadamente memorizado e que ela adquira a habilidade com relação a isso. Dirigir. Você pode pegar lá o manual, o professor falando, olha, você tem que fazer como que liga o carro, como que troca a marcha, como que pisa e tira o pé do pedal de embreagem, do acelerador, como que pisa no freio. Mas aprender a dirigir mesmo, pode ver vídeos, mas aprender a dirigir mesmo é você agindo, é você executando as ações. E aí a repetição das ações é que vai fazer a gente memorizar uma sequência de ações e, inclusive, ter a destreza necessária para responder a situações inesperadas. Lembrando que o processo de aprendizagem completo, ele inclui usar o aprendido em situações inesperadas, né? Então, a gente tem essa divisão na memória de longo prazo.